Fala, meus amigos, família tricolor. Ai, como é duro você vir aqui depois de uma derrota, não? Mais uma. Cara, eu tava vendo os últimos jogos do São Paulo, é assustador. Os últimos 10 jogos tem uma vitória só, gente. Meu Deus do céu. E a cada dia um escândalo novo. Hoje tem essa história aí do cartão e do caderno. Os caras anotavam o esquema num caderno. É inacreditável, a gente ri pra não chorar, né? Obrigado pra você que prestigiou a nossa live lá no Flow ontem. Obrigado pra você que prestigiou o vídeo, que comentou, que conversou comigo lá no Instagram. E eu fui xingado, teve um cara que até me assustou não, que a gente não me assusta mais esses doentes. O cara me xingando de tudo enquanto é nome, seu arrombado, se não sei o quê, porque eu critiquei o Caleri. Critiquei não, falei que ele perdeu o gol, né? Os caras têm. Como tem cara doente, não? Meu Deus do céu, como tem cara. Gente completamente louca nessa internet, velho. Mas eu não dou bola pra esse tipo de doente. Eu gosto de falar com as pessoas que estão preocupadas com o São Paulo, estão preocupadas com esse risco grande de rebaixamento que tem. O risco existe, gente. Infelizmente o risco existe. Tava falando sobre os 9 pontos, né? Que os caras estão fazendo cálculo aí, que 9 pontos para se garantir. Cara, nós estamos no 4º jogo do ano, já estamos fazendo conta para ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista, gente. Olha o que esses caras fizeram com o São Paulo. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só dar um recado pra você antes, ó. O QG Tricolor vai começar daqui a pouquinho às 8 da noite, porque às 9 tem copinha, tá? Aliás, o São Paulo renovou o contrato do treinador lá do Barcelos. Amanhã eu passo pra vocês. Hoje tem, além do QG, amanhã às 3 da tarde vou fazer uma live com o Fernando lá do Insta Verde, meu amigo do canal do Palmeiras. Nós vamos fazer uma live pra falar do clássico, tá? E o canal Cortes do Barulho tá na descrição do vídeo também. Agradeço você que deixou o Pix também, né? O Vitor Marcelo Pires, Vinícius Ribeiro Cardoso, Douglas Collin e o Franklin Anselmo. Obrigado que nos ajudam aí com o Pix, sempre colaborando com muita gentileza. E no Apoia-se também, tá na descrição do vídeo, tanto a chave Pix, se você não puder usar o QR Code que tá aí na tela, tem também o nosso Apoia-se, tá? Se você quiser nos ajudar, contribuir, a gente recebe sempre com muita alegria para vocês ajudarem nos custos aqui do canal, tá bom? Vamos falar rapidinho da coletiva do Crespo? O Crespo falou sobre situações externas, né? Porque eu vi muita gente falando sobre, não influencia, os jogadores não estão nem aí. Então, claro que influencia, eu acho que acaba influenciando. Influencia o nosso dia a dia como torcedor, você imagina lá. Aí os caras não estão recebendo, aí chega o presidente novo, aí demite o Carlo Magno, o Dedé, aí os jogadores devem ficar, será que ele vai pagar? Será que não vai? Como é que fica? Essa bagunça, essa destruição total, né? Esse esfarelamento do São Paulo que foi feito por essa gestão desse pior presidente da história. Eu falei pra vocês, a gente vai pagar um preço muito alto ainda por muito tempo. E eu só espero... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que ontem eu fosse ver nos comentários alguém já falando, o Casares saiu e não melhorou nada. Mas não teve esse argumento. Também não é possível que alguém fosse usar esse argumento, né, gente? Essa destruição vai demorar anos para o São Paulo se recuperar. Se começar um processo sério de transformação, demora anos para mudar. A devastação que esses caras fizeram foi quase total. Os caras acabaram com o São Paulo, eles destruíram o São Paulo. E nós vamos falar das investigações, tá? E aí, olha só, a última vitória da Portuguesa no Morumbi tinha sido em 2010. 2010. Sabe quem fez os gols? Quem fez 2 gols foi 3-1. O Everton, aquele cara que teve que foi o pivô da queda da Portuguesa em 2013, lembra? Eu já contei pra vocês que eu tava naquele jogo da Portuguesa, que o cara entrou. Eu lembro exatamente do momento que ele entrou, esse jogador, porque eu morava ali em Santana, em São Paulo, eu morava do lado do Canindé, em todos os jogos da Portuguesa. Eu acompanhei aquele time do Barcelusa lá, e eu tava nesse jogo aí que o cara entrou no segundo tempo, um jogo morto, acho que era contra o Grêmio, não me lembro. Mas eu lembro exatamente da hora que ele entrou. Eu lembro da imagem dele ali na beira do campo. Depois o que aconteceu com a Portuguesa também, né? E aí, olha só, falando do Caleri, deixa eu só elogiar uma postura dele, porque eu sempre me incomoda muito o jogador covarde que se esconde, que não dá cara a tapa. O Caleri assumiu a responsabilidade do gol perdido, né? Que ele podia ter empatado o jogo no gol que ele perdeu, mesmo tendo feito 2 gols. E ele falou, o São Paulo já foi grande e precisa voltar a ser grande. Então não sou eu que estou falando, não é você que está falando. Quem está falando é o Caleri, o jogador do São Paulo, que está lá dentro e sabe
E ele nem participou do São Paulo grande, né? Ele já pegou o São Paulo numa fase decadente, mas ele sabe da grandeza do São Paulo. Ele falou, São Paulo já foi grande, eu concordo 100% com ele. São Paulo é um time minúsculo, um clube minúsculo hoje. O tamanho da instituição, a história, isso ninguém vai apagar. Mas hoje, por causa dessas gestões podres aí, desses caras, esses nefastos aí, o São Paulo hoje é um clube pequeno, um clube quinta prateleira, quarta prateleira do futebol brasileiro. Infelizmente é isso. E aí, nos comentários do vídeo, muitos de vocês falaram sobre o Lucas, que é jogador, porque a torcida também, gente, tem os caras que têm essa necessidade, que eu não consigo entender até hoje, com 56 anos, de ficar lustrando bola de jogador, mamando jogador de futebol. Não consigo entender. Uma coisa é você ter seu ídolo, né? Eu também tenho, você deve ter as pessoas que você gosta no futebol, mas a necessidade de defender como se fosse o filho dele, o pai dele, como esse doente que me xingou aí, do que eu critiquei o Caleri, a torcida tá percebendo já que o Lucas é um ex-jogador, que tá aí há tanto tempo enganando. Enganando o que eu digo, que não tá jogando nada. Não tô dizendo que seja por vontade dele, ou por mau caratismo, não é isso. Mas ele não joga desde o jogo do Corinthians na Copa do Brasil. Aliás, ele jogou bem aqueles jogos lá. E tá devendo. E mais, ele pode não jogar o clássico contra o Palmeiras. Sabe por quê? Porque é gramado sintético. E aí, pra você ver como no São Paulo, quem manda são os jogadores, que eu sempre falei pra vocês aqui. Quem manda são os jogadores. Sabe o que o Crespo falou? Quem decide é ele. Ele que decide se ele vai jogar ou não. É assim que funciona no São Paulo. Então, não quero jogar, tá? Porque é grama sintético, é clássico, não vou jogar, vai doer meu joelho, não jogo. E ele que decide, acabou, e decidiu. É isso que eu tô falando pra vocês, que quem manda no São Paulo são os jogadores. Esses líderes aí do elenco, o Lucas é um dos líderes também. Então o Crespo fala, ele que decide, ele que vai decidir. Imagina você na sua empresa, o seu chefe fala assim, tá chovendo, você mora longe da empresa, então você decide aí se você quer vir ou não para tomar chuva, né? Você jogou bola no final de semana, você tá com dor na perna, vai pegar metrônibus, então você decide aí, vai estar chovendo no final de semana. Aí você decide, se você quiser vir trabalhar, você trabalha, se você não quiser, não trabalha. É assim que funciona no São Paulo, gente. Então, muito provavelmente não vai jogar. Mas do jeito que tá jogando, é melhor que nem jogue mesmo. Porque ele não tá jogando, né? Ele não tá jogando. Faz tempo que o Lucas não joga absolutamente nada. E ontem foi patético mais uma vez. Foi ridículo mais uma vez. Mas eu fico indignado com essa coisa. Aí eu vi muita gente também criticando o Crespo, com razão, né? Das substituições que ele fez, das pataquadas que ele fez. Mas aí você é treinador de um clube que quem manda são os jogadores. Então o cara é obrigado a falar, se ele quiser jogar, ele joga, gente. Se ele não quiser, ele não vai jogar. Então, acabou. É isso. Então, antes de eu falar das vergonhas aí, deixa eu só falar pra vocês das promoções da GoCase. Tem muita gente perguntando. Ontem eu encontrei um amigo na rua. Eu tava aqui perto de casa. Encontrei um amigo na rua, ele falou assim, um amigo do canal, que eu quero dizer, né? Ele falou assim, pô, Barolo, só tem artigo de futebol, não tem nada de desenho animado, de filme. Eu falei, não, claro que tem um monte de coisa legal que não tem nada a ver com time de futebol. Não tem só capinha. Você sabia que a GoCase tem marmita? Agora, não é marmita, na verdade é uma lancheira, que pra mim serve de marmita, porque eu trago comida de casa aqui pro escritório. Tem uma bandejinha que vem com um copinho, tem até isso, tem no site da GoCase. Então, nesse vídeo de hoje, tá na primeira, tem sempre na descrição do vídeo, tá o link da GoCase. Nesse vai estar o link para você entrar e conferir essas ofertas de volta às aulas aí, inclusive essa lancheirinha, né? Chama lancheira ainda? Na minha época era lancheira que chamava. Bacana pra caramba, legal pra caramba. Então a GoCase tem um monte de produto para volta às aulas, para cachorro, para gato, tem um monte de coisa. É que eu falo muito das garrafas, né, e das capinhas, mas tem muito mais do que isso, mochila, mala, bolsa para mulher, tem um monte de coisa. E aí se aproveita para usar o cupom GOLBAROLO. É que a gente faz aqui as propagandas do São Paulo, das garrafas do São Paulo. Então tá no primeiro comentário, no primeiro link da descrição, você clica, não esquece de usar o cupom GOLBAROLO para você ter desconto. É um monte de promoção, um monte de benefício. O site é legal pra caramba, tem um monte de coisa. Vai vendo com calma e aí dá um presente para você mesmo, aquilo que eu sempre falo. A Polícia Civil encontrou na casa da tal da Rita de Cássia Adriana Prado, aquela que estava no áudio onde começou toda a imundície, um caderno com anotações sobre o esquema de exploração clandestina dos camarotes do São Paulo. Por que eu falo clandestina? Porque quem disse que era clandestino foram eles no áudio, né? Ele, o Schwartzman, ela, o Schwartzman, a Mara, eles que falaram que era clandestino. Então, o teor desse caderno não foi divulgado, porque a polícia tá divulgando só parte
dos enroscos. Tem muita coisa que eles não estão divulgando. Eu fico imaginando. Gente, para um promotor de justiça, promotor público, virar uma entrevista e falar: os caras transformaram o São Paulo num caça-níquel. Você imagina o que ele deve estar vendo de sujeira? O que ele deve estar vendo de crime para ele falar isso? Porque ele podia falar assim, eu fiquei pensando nisso, vê se você concorda comigo. Ele podia falar assim: estamos investigando, né? Tem que ver, parece que tem umas irregularidades. Então, quando o cara fala, transformaram o São Paulo num enorme caça-níquel, cara, é que ele tá vendo. E esses caras, eles são muito experientes. Não é porque ele é contra o Casares, ou ele é corintiano, é São Paulo. Não é. O cara tá fazendo o trabalho dele, ele tá vendo. São pessoas experientes. Os investigadores são especialistas em combater o crime organizado. Então, quando o cara vem e fala isso, cara, imagina o tamanho da imundície que esses caras ainda vão revelar. E já estão trabalhando faz tempo nisso, né? Já estão trabalhando faz tempo. E aí, o Conselho Fiscal do São Paulo pediu hoje acesso a faturas do cartão de crédito corporativo do Casares, que o Casares usava. O que é o cartão corporativo? É um cartão do clube, com o dinheiro do clube, que o presidente gasta. Lembra do Corinthians, que tinha um monte de bebida, tinha um monte de coisa, quando foram investigar lá, acho que era o Andrés, não lembro, não posso falar do Corinthians, que eu não acompanho, mas eu sei que teve esse lance do cartão corporativo também. Então, os caras querem, esse conselho fiscal é formado por 5 pessoas, ele serve para fiscalizar os atos da diretoria, né? E se a diretoria, se o presidente está cumprindo, se eles estão cumprindo o que manda o estatuto, o que é na lei do clube, né? Então eles estão investigando. Então eles pediram a investigação para ver as faturas, para ver o que vem nesse cartão aí. Por enquanto não tem nada, não surgiu nada ainda, mas eles pediram. Então vamos ver que agora está tudo sendo investigado. Só lembrando, né? O Casares está sendo investigado por causa do 1,5 milhão em dinheiro vivo que foi depositado na conta dele. E também nesse mesmo inquérito estão sendo investigados os 11 milhões que foram sacados das contas do São Paulo, porque não tem relação das quantias, mas está tudo sendo investigado. Lembra, com carro forte, na boca do caixa e tal. E aí, o pessoal está começando a ver, e eu estou começando também a sentir uma certa firmeza, no Massis, no novo presidente do São Paulo. Porque, é claro, ele está aí faz nem uma semana, amanhã faz uma semana que ele está como presidente do São Paulo. E ontem, assim que houve a renúncia do pior da história, ele já demitiu o Carlo Magno e o tal do Dedé, o Dedé Mocó lá, esse nefasto também, dentro do social. Já tirou esses 2 caras, que era fundamental tirar. Mas você viu, a gente tinha falado no vídeo anterior, né? Ele precisava de uma confirmação. Então o Casares renunciou, ele já conversou com os caras, o Carlo Magno fica esse horroroso desse Carlo Magno, que não serve pra nada, que era só um testa de ferro do Casares. Já sai do cargo agora no dia 2, no começo de fevereiro, e o tal do Dedé também espirrou. Agora, é só o começo da faxina. A faxina tem que ser muito maior. Ele tem que tirar muito mais gente, mas só pelo fato dele ter feito isso imediatamente após a renúncia do Casares já me deixou animado. Eu não sei, eu sinceramente, é só uma sensação, tá, gente? Não é informação, não é opinião, é uma sensação. Eu acho que esse Massis aí, ele vai, no pouco período que ele tem, ele vai fazer as mudanças, o máximo de mudança que ele puder fazer. Porque tá começando a respingar forte no futebol, e esse time corre o risco de ser rebaixado. Agora, além de fazer tudo isso, Massis, paga os caras. Pega empréstimo aí, o outro pior da história não pegava empréstimo para fazer sabe-se lá Deus o quê? A polícia está investigando. Mas paga os caras, paga os jogadores. Pra gente não ficar nesse desespero, nesse desespero de ficar falando de rebaixamento no 4º jogo do ano, no Campeonato Paulista, gente. Imagina o brasileiro agora. Vai pegar o Flamengo, né? O Flamengo tava até ontem com uma campanha igual ao do São Paulo. Um dos últimos ia ser rebaixado, estava sendo rebaixado no Campeonato Carioca, estava jogando com o Sub-20. Ontem ganhou do Vasco de 1-0. No primeiro tempo do jogo, o Flamengo teve 31 finalizações. 31. É o primeiro adversário do São Paulo. É o Palmeiras, depois é o Flamengo, depois pega o Santos, depois... Paga os caras, pra gente pelo menos não ficar falando com sabe, geralmente o medo de rebaixamento vem ali por setembro, né, que você já vê que o Campeonato Brasileiro de São Paulo é podre, mas em janeiro, gente, já estamos com medo do rebaixamento no Paulista. E no Brasileiro também, né? Então, Massis, paga os caras. Já tá fazendo... Começou bem a sua trajetória aí, né? Tirando esses caras aí, esses tumores do São Paulo. Mas precisa pagar os jogadores, senão não adianta nada.
Vamos lá, meus amigos. Ó, amanhã então estamos aí com a nossa live. Daqui a pouco tem QG Tricolor. KTO está aqui com a gente. Se divirta com a pausa esportiva. Vamos fazer uma fezinha na copinha? Vamos? Cara, faz você. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer fezinha na copinha. Eu tenho pavor. Eu vou zicar. Eu vou fazer outra fezinha. Mas no jogo do São Paulo, não. Se você quiser fazer, eu vou fazer no Clássico. No Clássico eu vou fazer. Aliás, eu já fiz. Eu acho que vai ser um jogo com menos de 2 gols, o Clássico. Menos de 2 gols no máximo. O meu palpite foi 1-1. Mas faz uma fezinha no São Paulo, dos meninos da Copinha aí. São Paulo e Brachina. Começa daqui a pouco. O São Paulo decide uma vaga na final. Faz uma fezinha, tá no primeiro comentário fixado. Faz que nem eu. Cincão, vai lá. É o mínimo, é o que permite. Você vai lá apostar cincão. Né? Se divertiu e fica acompanhando o jogo de um jeito diferente. Claro, fica à vontade para fazer o que você quiser. É que eu gosto de fazer desse jeito. Meus queridos, voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco eu encontro vocês no QG Tricolor, hein? Amanhã a gente tá de volta já com as informações pro Clássico, né? Amanhã já tem pré-jogo. Meus amigos, esse ano vai ser duro. Esse ano vai ser... Eu tava conversando com um amigo meu hoje no WhatsApp, o Thiago. Falei, Thiago, esse ano é o seguinte, lutar para não cair e que tenha punição. E que tenha punição pros culpados. É isso, o meu objetivo como São Paulino esse ano é esse. Não cair e quem roubou o São Paulo, se alguém roubou o São Paulo, que vá preso. O resto que vier para mim a mais do que isso é lucro. A gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.